plataforma de orientação sobre recolocação. Se o seu currículo não é escolhido ou se você não consegue aprovação nas entrevistas, eu espero que esse conteúdo possa te ajudar a entender essa situação e melhorar seu desempenho. Vamos falar sobre o que um selecionador espera de um candidato e como você pode chegar bem perto do perfil ideal sem perder sua essência. Aproveito para lembrar que todo o conteúdo vem de pesquisas, da minha própria experiência e experiência de pares e colegas, além do mercado em geral. Falo aqui sobre orientações para aumentar suas chances, te conto as verdades e o que as empresas esperam. Se elas são duras, ruins, preconceituosas, se eu concordo com elas ou não é importante. O importante é que você tenha essas informações e as use se achar conveniente, mas consciente do que pode ajudar e atrapalhar. Antes de começar, quero explicar um pouco por que eu desenvolvi esse programa e organizei essas informações. Primeiro, porque já vi muitos candidatos bons perderem vagas com potencial profissional e sem potencial algum de convencimento em uma entrevista. Então, eu quis que você entendesse como funciona tudo isso. Segundo, porque existe uma política quase que universal seguida por parte dos selecionadores e gestores que faz parte de um inconsciente coletivo. Vou te explicar. Todos repelem ou aprovam candidatos seguindo padrões, e esses padrões são quase sempre os mesmos. Eles pensam igual. Então, se você estiver dentro da faixa considerada esperada, vai conseguir convencer muito mais facilmente. Terceiro, porque tudo que é considerado falta de postura é o que foge ao padrão. Ou seja, o gestor contratante, até mais do que o próprio selecionador, não quer realmente saber quem ou como você é de verdade. Ele quer que você seja o que ele precisa. Ele deseja, e em alguns casos, quando está desesperado para fechar uma vaga, ele quase implora para que o candidato seja bom para ele. Já vi alguns gestores fazerem a mesma pergunta de 5 formas diferentes, para ver se a pessoa dava a resposta que ele queria. Em 90% dos casos, essa resposta não é técnica, é comportamental. O gestor quer alguém que caiba na equipe e não dê trabalho. Ele contrata para não ter trabalho e, se sentir qualquer indício de que isso possa acontecer, ele reprova o candidato. Tipos de seleção. Os tipos de seleção mais prováveis que você vai encontrar. Vamos abordar os 4 principais tipos de seleção que você pode encontrar. A seleção padrão, seleção por agência, dinâmicas de grupo e as seleções em grupo. A seleção padrão é aquela que você passa por uma entrevista com o RH e depois, no mesmo dia ou em outro dia, é encaminhado para entrevista com o gestor. Costuma terminar por aí e o gestor define qual candidato deve ser contratado. Seleção por agência. Você é entrevistado em uma agência de empregos ou por um headhunter. Ele encaminha seu material para a empresa. Talvez você passe para o RH da empresa e depois para o gestor. Talvez você vá direto para o gestor. Geralmente, nesse momento, eles explicam quantas etapas haverá na seleção. Seleção com dinâmicas. Você participa de uma seleção com mais pessoas ao mesmo tempo. Geralmente, é feita em uma sala grande e o selecionador entrega tarefas que devem ser feitas individualmente ou em grupo e depois apresentadas. Seleção em grupo. Você faz a entrevista junto com outros candidatos. Geralmente são curtas e somente complementam o currículo ou a ficha que você preencheu no local. Trabalhar uma vaga não é um processo rápido. O RH ou selecionador deve levantar o perfil com o gestor, entender o que ele quer do candidato. Não só em relação à experiência e formação, mas também o que ele espera dos aspectos pessoais. Depois, a vaga é lançada, em sites de recrutamento ou no próprio site da empresa. Algumas empresas ainda anunciam em jornais. A triagem de currículo também leva tempo e cuidado. Existem vagas que em 3 dias acumulam 5.000 inscritos. Para ajudar, sites de empregos possuem filtros por requisito, mas mesmo assim temos que olhar uma média de 200 currículos por vaga. Depois, enviamos os convites. Hoje, a preferência é por e-mail, porque fica registrado, é mais prático e assertivo do que telefonar. Após fazer as entrevistas, separamos os candidatos que estão mais próximos ao perfil para enviar ao gestor. Precisamos fazer um relatório, às vezes breve, às vezes detalhado, dependendo da vaga. Fazemos um por candidato pré-aprovado. O gestor faz uma agenda para recebê-los, da qual o RH é quem cuida.
Depois de entrevistar os candidatos, o gestor pode discutir um a um com o RH para tomar sua decisão final. Geralmente, é assim que se faz um processo simples de seleção quando tudo dá certo. Este que você está vendo é um modelo ideal de currículo. Está na moda aparecerem modelos com design, que também agradam, principalmente porque eles cabem em uma única folha. Faça todo o esforço possível para que o seu currículo caiba em uma folha, 2 no máximo. Selecionadores não gostam de currículo grande, especialmente quando não há número de experiências, cursos, publicações suficiente para tanto papel. Cuidado também com bordas e cores. Os selecionadores gostam de fazer anotações no currículo e muitos templates de currículo não dão espaço para isso. Agora vamos por partes. Dados pessoais. Esses são os dados pessoais necessários para um currículo: nome, idade, data de nascimento, estado civil, endereço com bairro para sabermos se mora muito longe da empresa, e-mail e telefone. Nada de RG, CPF, nome dos pais, naturalidade, a menos que seja estrangeiro, nome do cônjuge e dos filhos. E nenhuma outra informação relacionada. Formação e cursos. Coloque o nome do curso, aqui no exemplo, Psicologia. Abaixo, a instituição e o ano de conclusão. Mesmo que ainda esteja estudando, coloque o ano em que o término está previsto e coloque, por exemplo, conclusão em 2020. Experiências. O ideal para descrever suas experiências é isso aqui. Primeiro o nome da empresa, ao lado o período, por favor, com mês e ano de entrada e saída. Recebo muitos currículos sem essa informação, ou só com o ano de entrada e saída. É importante sabermos quanto tempo você ficou em cada empresa e quando. Assim, temos noção de quanto tempo você tem de experiência das funções e quando as exerceu. Depois, coloque o último cargo que ocupou e logo abaixo descreva em tópicos suas principais tarefas. Aqui uma dica: não faça textos como logo que fui admitido, aprendi os processos de rescisão de contrato e como atender admissões. Depois comecei a fazer homologações, agendamento com o sindicato, com os funcionários desligados. Então aprendi algumas tarefas. Não faça isso. O selecionador prefere ler em tópicos. Coloque assim: cálculo de rescisão, cadastro e atendimento de admissões, homologações, folha de pagamento. Se você teve experiências autônomas e que acha relevantes, pode colocar no CV e explicar na entrevista. Muitas carreiras possuem a tendência em ter vagas freelance. Não é só porque você não teve registro em carteira que essas experiências importantes não podem estar no seu currículo. Idiomas. Na parte de idiomas, não coloque português a menos que você seja de outro país. Coloque apenas os idiomas em que for fluente, técnico, por exemplo, inglês técnico para informática, ou se estiver cursando alguma outra língua. Jamais coloque que é fluente em uma língua se realmente não for, especialmente em inglês. Muitos selecionadores acabam fazendo entrevistas em inglês mesmo quando a vaga não necessita, só porque o candidato escreveu que tem inglês fluente. Então, cuidado para não passar essa vergonha. Sobre a foto. Hoje, o currículo com foto está muito mais comum, então é legal você adicionar uma foto sua ao seu currículo. Nessa foto deve aparecer seu rosto, somente seu rosto. Quando se buscam vagas de modelo, hostes, segurança, é comum pedir foto de corpo inteiro. Caso contrário, somente o rosto mesmo. Sem ninguém, sem filho, sem cachorro, sem namorado. E cuidado com o fundo da foto. Já recebi foto de gente na Disney, na Itália, no balão, vestida de noiva e no banheiro. Não causa boa impressão. Redes sociais. Se tiver LinkedIn, pode colocar o link no currículo. Se for designer e tiver uma página, pode colocar também. Se for jornalista e tiver um blog, é interessante. O que estiver em sintonia com sua profissão, apenas isso. Também é importante eu te contar que alguns selecionadores verificam as redes sociais dos candidatos. Não estou dizendo para não postar nada no seu Face, ou no Insta, ou Snap, ou sei lá onde, mas já vi gente perder vaga por coisas que mostram na rede. Posições políticas ou religiosas extremas, exageradas e até agressivas, ou colocações discriminatórias de qualquer natureza, por exemplo, podem queimar seu filme. Fazer posts agressivos contra procedimentos do RH também atrapalham. Ninguém lida bem com críticas e o profissional de RH não é diferente.
Se você souber colocar seu descontentamento com uma seleção em um post, isso será de grande valia para um RH que o ler. Mas se for deselegante, disser que odeia RH porque se acham melhores que os outros, por exemplo, não vai rolar para você. Carta de apresentação. Não é requisitado por todas as empresas. O selecionador espera que nela você conte sua área de atuação e experiências bem resumidamente, ou talvez só a experiência ou projeto mais importante, e que fale sobre sua posição de carreira atual e o que pretende com aquela oportunidade. Se achar isso muito complicado, não faça nenhuma. Olha, um bom exemplo aqui de carta de apresentação. Mentiras e exageros. Pode mentir ou exagerar um fato no currículo? Sem hipocrisia. Sabemos o quanto um aumento nas qualificações pode ser útil, mas o preço a pagar também pode ser caro. Não aconselho a fazer isso. E nem falo por causa da honestidade, não. Quem não é honesto não vai mudar por causa de um currículo sem mentiras, e nem o contrário. A questão de mentir é que isso fatalmente vai se virar contra você. Mentir ou esconder a idade é o tipo de manobra que cai rapidinho. É só olhar a pessoa ou pedir documentos. Esconder que tem filhos, a mesma coisa. Em algum momento, sua cabeça te trai e você acaba comentando. Sem falar em implicações legais. Inventar experiências que não teve pode ser ainda mais complicado quando você tiver que realizar a tarefa que você disse que fazia no emprego imaginário. Se souber fazer, ajuda muito. Nesse caso, você pode nunca ser pego. Graduação e pós não tem como. A maioria dos empregadores pede o diploma. Outros cursos passam batido, a menos que sua área seja TI e eles exijam aqueles certificados internacionais. Quer mentir que fez cursos? Cuidado para não ter aquele conhecimento exigido. Em idiomas, como eu já disse antes, não minta, jamais. Algumas vagas aplicam provas e outras fazem entrevistas todas em outro idioma. Não passe mal por causa disso. Isso pode inclusive prejudicar suas chances futuras se você não for contratado desta vez. Concluindo, só minta ou exagere se for capaz de sustentar. Se quiser dizer que tem experiência em auditoria sem nunca ter feito uma, mas conhece o procedimento e acha que consegue fazer, vá em frente. O risco é todo seu. Escolha a vaga que você quer. Não espalhe currículos pelo mundo aceitando qualquer coisa. Mesmo que sua situação esteja muito crítica, o mercado vai te rejeitar se você fizer isso. Somente aceite qualquer coisa em caso de necessidade extrema, se houver alguém te indicando para alguma vaga. Nessa situação, com o apelo de alguém interno, você tem chances de ser aceito em uma vaga aquém do seu potencial. Sites de emprego. Os sites de emprego mais usados são a Acato, o InfoJobs, 99Jobs, Glassdoor, Indeed e o Vagas.com. Na Acato, é necessário pagar para poder utilizar, e eles têm um período grátis. Eles possuem um grande número de vagas nas principais localidades do país. Costuma ser muito eficiente. Eu mesma já fui contratada utilizando a Acato mais de uma vez. O InfoJobs permite o cadastro grátis, mas algumas vagas, cujo critério eu não entendo, são fechadas para os candidatos que pagam a conta premium. Também tem grande número de vagas, mas percebo que São Paulo tem maior convergência. O Vagas permite cadastro grátis e nunca vi terem vaga exclusiva nem conta premium. Eles cobram das empresas, tem menor número de vagas e me parece que um pouco menos operacionais. Já fui chamada para entrevistas através dele. Fora esses, eu não investiria em nenhum outro, mesmo que fosse só o tempo, a menos que seja um site de recolocação, onde após o cadastro os selecionadores vão olhar seu currículo e enquadrá-lo em uma vaga. Pelo menos até o momento em que estamos gravando esse curso. O LinkedIn, todo mundo me pergunta bastante, também é bastante eficiente, não tanto quanto esses sites, porque não oferece toda a questão de filtros de busca. Na visão do selecionador. A Acato oferece o anúncio de vagas grátis para as empresas, que só vão pagar por serviços como busca de currículo, pesquisas salariais, aplicação de testes e outros produtos. Costuma ser bastante eficiente. Os selecionadores usam porque o banco de dados deles ainda é o maior, porém possuem filtros ruins de busca de candidatos. Se a empresa assina outro site de currículos, vai usar a Acato em segundo lugar, mas quase sempre usa. O InfoJobs tem um banco de currículos grande e ótimos filtros para a busca de candidatos, quando a empresa paga por eles. É muito prático, porém, para vagas fora da Grande São Paulo, não obtive muito retorno.
O Vagas.com oferece um formato em que o currículo chega mais completo ao selecionador, com opções de testes e carta de apresentação. Os sites como a Robert Half, por exemplo, estão focados em posições menos operacionais, ou seja, de analista para cima. O cadastro nesse site também é grátis e eles trabalham seu currículo com todo respeito, como se você fosse um cliente pagante. Se tiverem posições interessantes ao seu perfil, vão te chamar para entrevista e deixam seu relatório lá para enviar a clientes e empresas quando necessário. Também temos sites bastante simples e regionais, em que as empresas lançam as vagas e colocam um contato para o candidato enviar um currículo ou telefonar. São muito utilizados quando as vagas não são confidenciais e podem ser uma ótima opção. Você não precisa cadastrar seu currículo, só olhar as vagas e enviar por e-mail para as que gostar mais. Agora vamos falar um pouco sobre sua aderência às vagas e os pré-requisitos, e também as diferenças entre desejáveis e imprescindíveis quando falamos de habilidades. Análise de pré-requisitos. Ao se candidatar para uma vaga, verifique os pré-requisitos. O que estão pedindo na vaga se enquadra em sua experiência e formação? Quando o selecionador coloca imprescindível para um requisito e você não possui, não adianta mandar. Por exemplo, numa vaga para professor de inglês está escrito imprescindível licenciatura completa em letras e inglês fluente. Se você não tiver a licenciatura e o inglês, não se candidate. Se o anúncio diz desejável e você não tiver o requisito, mas se enquadrar em outros, pode enviar. Vamos ver um exemplo. A vaga é para gestor comercial, pede ensino superior completo em qualquer área, experiência com gestão de equipe de vendas e disponibilidade para viagens. E diz que é desejável que o candidato tenha MBA. Se você tem tudo, menos o MBA, pode enviar. A palavra desejável significa que o selecionador vai dar prioridade aos currículos com MBA, mas não vai descartar os outros que não tiverem. Verifique também se a vaga está generalista demais. Assistente administrativo, com ensino médio completo, sem um funil sequer, vai atrair milhares de pessoas e o selecionador vai quase ter que tirar no palitinho. Quanto mais coisas específicas a vaga tiver, melhor. Há muito mais chances de você se dar bem em vagas que pedem microsiga, se você tiver esse conhecimento, do que em vagas de DP generalistas, por exemplo. Devo enviar meu currículo para vagas que não têm meu perfil? Usando o exemplo acima, se você não tem experiência na área comercial, não envie seu currículo. Enviar na esperança de que eles guardem seu currículo para outras vagas com seu perfil é perda de tempo, principalmente se você estiver em um site de empregos. O selecionador não tem tempo e muitas vezes nem tecnologia para armazenar uma grande quantidade de currículos em um banco de dados prático para ser utilizado cada vez que uma vaga é aberta. A menos que se trate de uma empresa de seleção. Em empresas onde o próprio RH trabalha vagas, é muito difícil que isso ocorra. O mais provável é que descartem seus contatos. As empresas que oferecem uma página Trabalhe Conosco geralmente mantêm os currículos dos inscritos. O problema é que os filtros de buscas da maioria delas é falho e elas acabam preterindo esta forma menos prática de buscar candidatos. Mas ainda assim é válido, principalmente se seu currículo tiver muito a ver com a atividade fim daquela empresa. Por exemplo, se é engenheiro civil e está se cadastrando em uma construtora, ou se é professor e está se cadastrando em uma escola, ou se é cozinheiro e está se cadastrando em um restaurante. Agora o assunto é pretensão salarial. Muitas empresas pedem sua pretensão salarial no momento que você envia o currículo para elas. Isso pode dever-se a diversos fatores. Uma vaga nova, uma reposição com alguma mudança de perfil, ou às vezes a empresa tem uma faixa salarial, mas pergunta a pretensão para sentir o mercado e pode mudar o valor de acordo com os currículos que receber. Eu já vi diversas vezes empresas que aumentaram o salário porque observaram, através dos pedidos dos candidatos, que estavam oferecendo um valor abaixo de mercado. O contrário também pode acontecer, mas é mais raro do que se pensa. Se a empresa está pagando um pouco acima do mercado, ela geralmente sabe disso e vai ser mais criteriosa na contratação. Este tema gera muitas discussões, porque os candidatos costumam ficar desconfiados e sentem-se enganados, achando que a empresa sempre vai optar pelo candidato mais barato.
Não é verdade. Muitas empresas, a maioria delas, querem o candidato certo para elas e, para isso, até se dispõem a pagar mais. Claro que vamos ver de tudo. Existem empresas muito ruins, oferecendo subempregos e pagando muito pouco. Mas não desista de uma vaga porque te pediram a pretensão salarial. Conheça seu valor de mercado e peça o que achar justo. E como é que eu sei meu valor de mercado? Não costumo ver muitos candidatos com esse tipo de dúvida, que imaginem um salário para si muito diferente da média. Mas eu quis colocar esse tópico, porque pode ser um questionamento, ou porque as pessoas podem querer saber se estão pensando da maneira correta. Primeiro, existe diferença brusca de mercado dependendo da região do país onde você está. No Sudeste, o mais comum é que se pague um pouco mais. O Sul fica mais próximo em valores. Isso nas capitais. Em cidades menores, os valores caem. No Nordeste, vejo que é bastante heterogêneo. Existem localidades com salários bastante altos e outras bem baixos. Se você está mudando de estado, pesquise um pouco a região antes de definir a sua pretensão salarial. Segundo, não pense que uma pós-graduação de qualquer tipo vai garantir que seu valor de mercado aumente. Isso só recheia financeiramente seu currículo se você tiver a aplicação das coisas que aprendeu em sua experiência profissional. O título por si só não vai garantir nada. Terceiro, fluência em segunda língua aumenta o salário? Claro, mas somente se a vaga em questão tiver necessidade de que você saiba falar essa língua ou que a empresa seja multinacional. Não adianta ser poliglota, trabalhar em uma empresa nacional que não precisa do uso de outras línguas e querer um aumento, né? Agora, se você trabalha em uma multinacional francesa, por exemplo, aprender francês pode te dar uma chance monstruosa de promoção, mesmo que ninguém tenha te pedido para falar francês. A pesquisa. Você precisa pesquisar para saber quanto o mercado paga para pessoas que fazem o que você faz. Olhe em sites de empregos e veja quanto estão oferecendo por vagas que têm seu perfil. Converse com amigos que trabalham em empresas, muitos têm noção dos salários pagos naquele local. Pergunte sobre o seu. Último salário. Ter como base o último salário geralmente é uma boa opção, mas não para todos os casos. Se você ficou muitos anos em uma empresa, 8, 10, 15, 20 anos, não subiu de cargo, não se especializou em nada e não foi gestor de equipe da sua área, há muitas chances de que você tenha saído de lá com um salário acima do mercado. E isso vai ser um problema para você, não vou mentir. Isso porque outras empresas podem pensar que você não vai durar com um salário menor, que vai sair logo para outra oportunidade que pague o que você ganhava. Nesse caso, se te surgir uma vaga que peça logo de cara pretensão salarial, sorte a sua. Você pode colocar o valor que está disposto a ganhar, apesar de ter saído da última empresa com um valor bem maior, e vai ter a chance de explicar isso em uma entrevista. Mas quer uma dica de carreira? Se isso já aconteceu com você, quando você se recolocar, não cometa o mesmo erro. Se não puder se tornar um gestor, não tem problema. Torne-se um especialista em algo no seu trabalho. Estude, faça cursos, conheça gente da sua área. Não caia de novo na armadilha do salário. Saia da empresa valendo mais do que ganhava. O mercado absorve estes bem mais rápido. Como se preparar para uma entrevista? A melhor forma é você saber explicar as lacunas do seu currículo com bastante confiança. Estude sua trajetória profissional e se prepare para perguntas técnicas, ou seja, relacionadas ao trabalho, que possam surgir quando uma pessoa olha suas experiências. Se souber a empresa para a qual está se candidatando, claro que em casos de vagas confidenciais isso não é possível, dê uma olhada no site e se informe basicamente sobre o ramo de negócio, sua missão e valores. Quando tiver chance, comente brevemente na entrevista que fez essa pesquisa. Algumas empresas entregam um material a ser preenchido. Se for uma redação, ela pode ter duas razões básicas: grafologia ou gramática. Alguns também levam o conteúdo em consideração. Então, ao fazer a redação, capriche. Escolha um tema, se for livre, do qual você saiba discorrer. Se você não escreve bem, e por escrever bem, não falo sobre talento para escrita, e sim sobre gramática, treine. Faça algumas redações em um editor de texto para aprender a grafia correta das palavras e peça para alguém bom de português ler e corrigir para você. Dependendo do cargo, a maioria deles, redações com erros podem significar uma desclassificação. Fazer um parágrafo só também não vai ajudar.
O ideal são pelo menos 3 parágrafos, com introdução, desenvolvimento e conclusão. Quem tem um hábito mínimo de escrever costuma seguir essa sequência automaticamente. Se não é seu caso, treine sempre. Você vai saber se sua letra será analisada se o selecionador pedir que você escreva pelo menos 15 linhas, que não apoie em outra folha e use caneta esferográfica. Nesse caso, não tem dicas para dar. Sua letra é sua letra. Vai mostrar aspectos da sua personalidade. A grosso modo, sem dar aulas de grafologia aqui, uma redação limpa, legível, com uma boa ocupação de espaço na folha, costuma dar bons resultados. Nada mais do que isso. Testes. Você pode se deparar com um ou mais testes na seleção. Alguns medem a capacidade intelectual, mas estes são mais raros de ser aplicados. Outros medem apenas a capacidade de raciocínio lógico. O resultado mostra o quanto você é capaz de entender instruções mais complicadas ou pensar fora da caixinha. Os testes mais comuns são os de perfil comportamental. Eles falam de como você se comporta frente à maioria das situações, revelam seu padrão de comportamento. Esses testes são muito úteis para o selecionador verificar sua aderência à vaga no aspecto pessoal, no seu jeito de ser. Em uma entrevista, é muito difícil conseguirmos enxergar um pouco além do candidato sentado à nossa frente. Essa ferramenta, que alguns chamam de assessment, ajuda até a casar os perfis dos candidatos com os das pessoas que já compõem a equipe. Para essa parte da seleção, não há dicas. Relaxe, realize o teste com a maior honestidade possível e torça para o seu perfil ser interessante para a vaga. Dependendo do teste, é possível perceber quando a pessoa tentou manipular os resultados. Então, faça de verdade. É melhor que seu perfil não sirva, mas que você possa ser aproveitado em outra oportunidade no futuro do que sair queimado porque tentou manipular o teste. Sobre a aparência ou o dress code, com que roupa ir? Eu costumo ter uma regra básica que já ajuda em 50%. A parte do seu corpo entre o colo e o joelho deve estar coberta. Só nisso já tiramos decotes exagerados, barriga de fora e coxas aparecendo. Mas para os homens a regra é mais pano, pernas e axilas cobertas também, nada de regata ou bermuda. O resto depende da vaga, da empresa, do seu ramo de atuação e do momento da sua carreira. Se você estiver pleiteando uma posição de gestão, vestir-se de forma mais séria dá mais resultado. Camisa, calça ou saia escura, sapato ou salto. Para uma vaga de auxiliar de serviços externos, camiseta, calça jeans e tênis vão estar no contexto. Se a empresa é mais despojada e tem fama de moderna, não tem problema ir com a saia até o pé e uma rasteirinha, e os meninos podem ir de calça jeans e chinelo de dedo. Roupas muito justas, porém, não costumam causar boa impressão em ninguém. Cuidado! Piercings e tatuagens. Aqui eu só vou dizer o quanto pode atrapalhar, porque quem não tem está sim na vantagem. Paciência, é uma moda que veio para ficar e as empresas vão ter que entender e aceitar, mais cedo ou mais tarde. O problema é que algumas deixam para bem mais tarde. A maioria das empresas é mais tradicional e vê este tipo de adereço com maus olhos. Não sei se acham radical, se é uma forma de preconceito, mas se tiver um empate entre 2 candidatos e um tiver tatuagem aparente, o outro leva a vaga. Então a dica, se der para esconder, esconda. Se der para tirar o piercing, tire. Isso não é ser falso ou querer parecer algo que você não é. Isso é só uma forma de dizer, não conheço essa instituição, não sei o que pensam sobre tatuagens ou piercings, por isso estou disposto a respeitar caso se incomodem. Afinal de contas, uma entrevista de emprego não é lugar para você levantar nenhuma bandeira. A instituição é privada e o dono ou gestor tem o direito de não gostar do que ele quiser. É claro que em algum momento haverá mais mudanças relacionadas a esse assunto, mas para garantir e não perder a vaga só por causa disso, seja o mais discreto possível. Isso é uma dica, porque conheço o posicionamento de muitos gestores brasileiros. Lembro novamente que as coisas que falo aqui são para maximizar suas chances de conseguir uma vaga. Sobre a linguagem. Cuidado com as gírias. Não é comum ver esse tipo de problema em profissionais mais sêniores, mas ainda acontece. Nos mais jovens vejo muito. Algumas pessoas falam palavrão.
Mesmo que haja contexto para na história que esteja contando ao selecionador e que você se desculpe previamente pelo termo que vai usar, isso é geralmente visto com estranheza. Falar alto, rir alto, fazer imitações, está tudo proibido. Mantenha o tom de voz e explique o que lhe for perguntado de forma objetiva, curta e sem exageros. Postura. Preste atenção até na maneira como se senta. Sem querer deixar você louco ou paranoico, tem selecionador que faz leitura corporal. Mas isso não é um problema. Você tem que ser você. Corrija apenas a postura na cadeira. Não fique largado, debruçado ou de nenhuma forma que pareça que você está cansado ou à vontade demais. Aqui também cabe mostrar-se educado e bem comportado, mas do seu jeito. Não exagere em formalidades. Já peguei candidatos que pareciam esquisitos de tanta formalidade. Haja de forma que o selecionador também fique à vontade com você. Encare a entrevista como uma conversa sobre trabalho. É o que ela é de fato. Agora, anote isso. Nunca, em hipótese alguma, peça a vaga para o selecionador ou para o gestor. Sabe? Pedir. Tipo, preciso dessa vaga, preciso trabalhar, me contrate. Nunca faça isso. Não importa o quanto você esteja desesperado, isso não funciona e acaba com a sua imagem. Todo o resto tem que ser impecável para você ser aprovado depois de fazer um pedido desses. E também nunca pergunte ao selecionador se tem chances de ser aprovado ou se está no perfil da vaga. Pouquíssimos selecionadores vão te dizer que não, e isso se estiverem dispostos a explicar o motivo e correr o risco de você processá-lo por preconceito de qualquer natureza. A maioria vai mentir que sim e nunca mais vai te ligar. Também é muito chato perguntar quantas pessoas tem no processo. Isso é um procedimento interno de cada RH e de nada adianta saber se você concorre com 1 ou 28 candidatos.